Será que Moraes realmente se livrou da Magnitsky 100%? Será que o Alexandre de Moraes está livre de tudo que a Magnitsky poderia complicar na vida dele? Bom, é isso que o pessoal do Bradock Show vai discutir isso aqui, vai explicar pra gente mais detalhes, então eu peço pra você não se esquecer de sentar o pé no peito do like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos dar uma olhada aqui. Em relação a esse processo direto da Trump Media contra o Alexandre de Moraes, Trump Media e Rumble. Como é que você está vendo essa saída? Até agora o ministro Alexandre de Moraes se finge de morto. Aqui no Brasil, colocaram o assunto assim, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Brasileira coloca assim o assunto em ritmo de pá de cal. Não vamos tratar, vamos fingir que não existe. Qual é o procedimento norte-americano para esse tipo de caso? Quem ignora a Justiça americana, o que acontece? Qual é o procedimento? Aqui vale até uma explicação um pouco mais direta, Serrão, só para o pessoal entender por quê. Como assim? Todo mundo sabe onde o ministro está, todo mundo sabe que ele está no STF. Como que funciona isso? Deixa eu explicar bem rapidamente como que funciona. Quando um indivíduo, um cidadão brasileiro que reside no Brasil, está sendo processado aqui nos Estados Unidos, ele se torna réu, ele precisa ser citado pela Justiça americana, ou seja, ele precisa receber uma correspondência oficial dizendo, olha, você está respondendo a um processo aqui nos Estados Unidos, está sendo acusado disso, você tem um direito a se defender. A Justiça americana precisa fazer isso. Só que se o indivíduo não está dentro do território americano, está em outro país, a Justiça americana não tem competência para citar ele, ou seja, ela não pode infringir o território de outro país. A Justiça americana não tem essa autoridade, para simplificar, de chegar lá no endereço brasileiro com um oficial de justiça americana e falar, olha só, você está sendo citado a um processo para você responder como réu lá nos Estados Unidos. Isso não acontece. Como que os países resolvem essa questão? Que aí sim é soberania territorial. Né? Cada país tem a sua soberania territorial, inclusive em relação à jurisdição, a competência jurisdicional da justiça daquele país. Ela envia o que a gente chama de carta rogatória ao tribunal competente do país onde aquele indivíduo reside. Como que funciona isso? A justiça americana manda uma carta rogatória, que no caso brasileiro é de competência do Tribunal de Justiça, não necessariamente do STF, mas sim do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é responsável por receber essa carta rogatória e citar aquele indivíduo que de fato mora no Brasil. É um processo lento, é um processo demorado de fato, mas que nesse caso específico do Moraes tem um ingrediente a mais, que é a falta do interesse dos próprios ministros do STJ em citar o ministro. É óbvio que vai haver uma proteção jurisdicional ali para que essa citação nunca chegue no Alexandre de Moraes. E sem a citação, em tese, ele não pode ser julgado à revelia. Mas aqui a gente está falando de uma situação que não é simples, é de conhecimento geral, de conhecimento notório, é uma situação em que outros organismos podem ser utilizados, inclusive a jurisdição americana, a acionar tribunais internacionais para que os tribunais internacionais façam essa citação através do governo. E aí não tem como ele fugir da citação de fato. Existem caminhos, porém esses caminhos são burocráticos, esses caminhos são demorados e, obviamente, conhecendo todo esse arcabouço jurídico, o ministro e todo o aparato que o defende vai utilizar todos os recursos para evitar o máximo possível. Falar que ele não vai responder, que ele vai sair impune, só se houver uma desistência de fato desse processo por parte do presidente Donald Trump. Até onde nos sinaliza, isso não está em negociação. Aí a gente já está falando de interesse particular do presidente, não necessariamente de interesse de Estado dos Estados Unidos. Então, não me parece que isso está também na mesa para negociação, ou seja, a retirada desse processo contra Alexandre de Moraes. Mas a gente precisa acompanhar os próximos passos. Há sim formas de citá-lo, porém são burocráticas, são demoradas, e a gente tem que esperar para ver qual vai ser a atitude dos advogados ali, da Trump Media e do presidente Donald Trump. Legal, vamos colocar no ar agora a cereja do bolo de hoje. O comentário do ministro Alexandre de Moraes sobre a decisão do Trump. Olha o que ele mandou de mensagem num evento que ele participou. Agradeço ao presidente Lula. Venceu o pragmatismo, é isso? Deixa eu ver aqui direito. O presidente se recorda que em julho e início de agosto, quando o Supremo se reuniu para tratar dessas questões do judiciário brasileiro, pedi ao presidente que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque acreditava, como continuei acreditando, que a verdade chegaria às autoridades norte-americanas e apareceria. Foi o que disse o ministro Moraes. Ele acrescentou, com o empenho do presidente Lula e de sua equipe, a verdade prevaleceu. Podemos dizer com satisfação e humildade que houve uma tripla vitória do judiciário brasileiro que não se rendeu a ameaças e coerções e continuará atuando com imparcialidade da soberania nacional e da democracia. Foi a opinião do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você analisa essa visão do Alexandre, já dando assim a entender que Lula teria grande contribuição nessa questão que a gente já sabe que não foi bem assim que aconteceu, né? Serrão, esse é um agradecimento público, protocolar, que tem que ser feito, né? No véspera de eleição, tem toda a máquina pública, inclusive o judiciário, está alinhado para poder tentar a reeleição do presidente atual ano que vem. Então a narrativa está sendo construída com o apoio, obviamente, de todos os interessados nessa reeleição. Então, os agradecimentos públicos, a gente vai ver isso não só hoje, como ao longo do final de semana e ao longo da semana que vem. E isso vai ser muito explorado, tenho certeza, durante as campanhas presidenciais do ano que vem. Mas eu tenho certeza, eu posso te garantir que os agradecimentos nos bastidores têm outros destinatários. Não é necessariamente o presidente Lula. Dentro dos bastidores, onde a verdade de fato aflora, os agradecimentos têm outros destinos e outros endereços, outros atores que de fato conseguiram toda essa negociação e livraram o ministro Moraes, sua esposa e sua empresa das sanções Magnitsky. Mas isso a gente não vai saber porque não vem a público. E até que ponto esse enrosco do Banco Master pode também ter contribuído para essa flexibilização da lei Magnitsky ou não, né? Ou não. Serrão, acho que não tem ligação direta, a questão do Master não tem ligação em relação à suspensão da Magnitsky, mas tem potencial de ser um dos maiores, se não o maior escândalo de corrupção recente, em termos de número de autoridades envolvidas. Porque se a gente volta no Mensalão e Petrolão, isso ficou bastante limitado ao Legislativo, com a atuação de alguns do Executivo, mas ficou entre os dois poderes. Já esse escândalo tem demonstrado o envolvimento de todos os poderes de Brasília, ou seja, todos os poderes têm grande potencial de estar envolvidos nesse escândalo. Não é o maior em termos de volume financeiro, talvez, porque recentemente a gente tem aí o escândalo do INSS, que muito provavelmente é o maior escândalo de corrupção da história do país, em termos de volume de dinheiro desviado, mas em termos de número de indivíduos e autoridades envolvidas, e principalmente o escalão dessas autoridades, esse escândalo
escândalo do Banco Master tem um potencial destrutivo em Brasília. Justamente por isso, a gente pode esperar todo e qualquer tipo de defesa, principalmente de sigilo, em todas as investigações, em todos os atos, e um lobby e um esforço muito grande de todos os envolvidos em tentar fazer se esquecer essa situação. Em pouco tempo, até mesmo a própria mídia, que apoia bastante o governo, não estará mais falando sobre isso, a gente pode esperar. Eu acredito que será mais um caso, devido ao tamanho do escândalo e aos envolvidos, que vai ser enterrado debaixo dos tapetes de Brasília. Não é o que eu gostaria que acontecesse, muito pelo contrário, todos os escândalos deveriam ser muito investigados e as pessoas punidas. Mas nesse caso específico, se isso acontecesse, provavelmente Brasília fecharia, dentro da minha humilde opinião. E eu acredito que tem pouca relação em relação a Magnitsky ou às negociações com os Estados Unidos, e não, esse caso não vai interferir, mais uma vez, no pragmatismo que hoje os Estados Unidos estão utilizando para negociar com o Brasil. Tem um interesse acima de todos que, para os Estados Unidos, é essencial. Óbvio que vem um pacote de outros benefícios que estão sendo negociados com os Estados Unidos. Não vai ficar só nas terras raras, mas esse é o foco principal americano hoje. Então todos esses escândalos não vão interferir diretamente nessa negociação, infelizmente.